Olá pessoal, mais uma dica de trânsito. Pedestre. Quais cuidados os condutores de veículos automotores devem ter com os pedestres em via pública? Lembrando que todos nós somos pedestres. O Código de Trânsito Brasileiro traz uma informação importante, que é: os veículos automotores deverão sempre dar prioridade aos veículos não motorizados, os de maior porte aos de menor porte, e todos na incolumidade e proteção do pedestre, tá? Então, muito cuidado. Em faixas de pedestre, dê sempre preferência ao pedestre, tá? E espere que o pedestre finalize toda a travessia para poder dar partida no veículo, certo? Não avance o sinal vermelho. Em locais que não há sinalização semafórica ou faixa de pedestre, ainda assim, se for seguro, diminua a velocidade do veículo e até pare para facilitar a travessia desse pedestre. Lembrando que existem pedestres que trazem algumas deficiências e isso pode levar a um risco muito grande em sinistros de trânsito, como atropelamentos. Então o condutor tem que estar muito atento. Por exemplo, condutores com deficiência auditiva, visual, deficiência física, né, mobilidades reduzidas ali, muitas vezes uma pessoa cirurgiada, está com a perna engessada e tem dificuldade de circular e atravessar essa rua. Então o condutor, quando ele estiver conduzindo seu veículo, ele precisa lembrar de toda essa situação e não apenas buzinar para alertar o pedestre, até porque eu não sei se ele tem alguma deficiência ou não. Então lembre-se que buzina não é freio e por muitas vezes deveremos reduzir a velocidade e até parar esse veículo. Lembrando que em locais que há grande aglomeração de pessoas, precisamos conduzir o veículo em velocidade reduzida, tá? E bastante atento a essas condições de segurança. Lembrando que o Código de Trânsito Brasileiro traz penalidades severas para os condutores que desrespeitam as faixas de pedestre, as paradas obrigatórias, praticam avanços de semáforo e conduzem em excesso de velocidades em vias urbanas. Tá? Muito cuidado. Outra dica importante é em rodovia. Lembrando que os veículos em rodovia trafegam na velocidade muito alta, como 100 e 110 km por hora ou até mais, e nós temos pedestres caminhando pelos acostamentos das rodovias e muitas vezes pela própria rodovia. E há também situações que os pedestres infringem a legislação de trânsito e não atravessam nas faixas ou nas rampas específicas criadas ali para a travessia deles. E acabam se arriscando e atravessando no meio da rodovia, colocando sua própria vida em risco entre os veículos. Então, muito cuidado ao se aproximar de perímetros urbanos nas rodovias, tá? Então, reduzam a velocidade. Né? Lembramos que as velocidades geralmente nos perímetros urbanos chegam a 40 km por hora, então reduzam bem a velocidade, respeitem e fiquem atentos a pedestres ali nos acostamentos, tá? Nessa travessia que é muito perigosa, e evite atropelamentos, tá? Evite ali lesar um cidadão, ter problemas com a justiça, com o Código de Trânsito Brasileiro e também com sua consciência em ter atropelado alguém. Então, o respeito ao pedestre é muito importante. Devemos sempre lembrar: o pedestre é o mais frágil no trânsito, precisamos dar preferência a eles. E devemos entender também que muitos pedestres não são habilitados, então não têm conhecimento de circulação e conduta de legislação de trânsito, tá? Então não devemos julgar esses pedestres por alguma atitude errada ali, como por exemplo, atravessar uma rodovia onde não deveria, tá? Ele cometeu ali uma irregularidade, mas muitas vezes o pedestre ele não conhece que aquilo é proibido e muitas vezes se arrisca achando que aquilo não vai acontecer. Então não julga aquele pedestre e sim toma um posicionamento defensivo, tá? Não devemos, por conta do erro de alguém, não deixar de respeitar aquele cidadão que está atravessando aquela rodovia ou aquela rua. Então reduz a velocidade e evita, seja um condutor prudente sempre, tá? Fica essa dica de trânsito aí em questão aos pedestres, lembrando que sempre somos pedestres e acabamos também precisando um dia atravessar a rua, tá? Então fica essa dica de segurança aí, devemos nos respeitar nesse sentido. E os veículos automotores têm essa responsabilidade de tomar conta aí de todos os pedestres, né, no trânsito. Então fica essa dica aí e se inscreve no canal.